Amém. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma igreja imparável. Amém? Diga isso comigo, uma igreja imparável. E para isso nós vamos a um texto bastante conhecido. E vamos nessa noite, sob a graça de Deus, vamos nos aprofundar aqui naquilo que Jesus fala, nessa conversa, nesse diálogo que ele tem com Pedro. Amém? Vamos prescrutar, vamos garimpar aqui. Vamos minerar algumas riquezas, alguns tesouros preciosos que estão aqui nessa palavra. Você está comigo nesse propósito? Esse amém está meio fraquinho, vai esquentar mais ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que nós abrimos as Escrituras para um momento como esse, ouça-me por favor, todas as vezes que nós abrimos as Escrituras para um momento de instrução, para um momento como esse, nós estamos diante de grandes possibilidades. Amém? Todas as vezes, vou dizer isso de novo, todas as vezes que nós nos expomos à palavra, a uma instrução da palavra de Deus, quando as Escrituras se abrem para nós, nós estamos diante de um universo de possibilidades que vão muito mais além da nossa capacidade de pensar, de imaginar, de sonhar, de desejar. Há grandes possibilidades aqui. Amém? Quer dizer, coisas que se tornam possíveis. Quando estamos falando de possibilidades, inclusive aquelas que para nós são impossíveis. Quantos sabem que para Deus não há impossíveis? Amém? Quantos verdadeiramente sabem que para Deus não há impossíveis? Portanto, o que nós estamos dizendo é que estamos em um momento onde o mundo de possibilidades ilimitadas e infinitas estão se abrindo para nós e nós podemos acessar. Nós podemos acessar. Eu não quero estar diante de possibilidades e deixar passar batido. Estão comigo? Eu não quero estar diante de possibilidades, de significativas mudanças, de significativos avanços na minha vida, nas áreas da minha vida, na minha comunhão com Deus, do meu chamado em Deus, sem aproveitar, acessar isso. Que o Espírito Santo nos dê graça aqui nessa noite. Amém, queridos? Para que nós possamos acessar e vermos coisas impossíveis de Deus se manifestando nas nossas vidas, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Diga isso comigo, por favor, levanta a tua mão direita e diga: a minha vida foi criada para a glória de Deus. Tudo que está em você é para a glória de Deus. Amém? E se alguma área da sua vida ainda não está glorificando a Deus, a palavra pode trazer alinhamento nesta área, para que esta área da tua vida comece a glorificar a Deus. Aleluia. Curas glorificam a Deus. Amém? Amém? Bênçãos glorificam a Deus, milagres glorificam a Deus, coisas impossíveis se manifestando glorificam a Deus. Então creia em nome de Jesus que estamos diante de infinitas possibilidades aqui nessa noite, e deixa a palavra do Senhor falar ao teu coração. Amém? A despeito de ser um texto conhecido e de um assunto, de um tema que eu já tenho compartilhado de forma exaustiva aqui entre vocês, eu creio que nós podemos ver algo aqui nessa noite. E quando eu falo de ver, eu estou falando de entendimento. Amém? De um entendimento superior, de uma sabedoria iluminada que vem do alto. Porque, veja, deixa eu te dizer isso, você não pode possuir aquilo que você não vê. Você só pode possuir aquilo que você vê. E eu estou falando do mundo da fé. Eu estou falando desse ambiente da visão espiritual. Aleluia. Se você vê, você pode possuir. Se você não é capaz de ver, você não pode possuir. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 19. Diga comigo: Senhor, dai-me olhos para ver e ouvidos para ouvir. Domingo passado falamos sobre ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Amém? E eu quero que você
tenha uma visão, acesse a mente de Cristo hoje na tua vida, por meio dessa palavra, porque o tema se trata de uma igreja imparável, invencível, uma igreja indetível, amém? Uma igreja imparável. Vamos mais uma vez encher a atmosfera desse lugar, declarando isso, uma igreja imparável. Quantos são parte dessa igreja imparável? Então deixa eu já começar dizendo para você, se a igreja de Jesus é imparável, significa que você é um imparável, aleluia, porque você é parte dessa igreja, você compõe a igreja do Senhor. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia, aleluia. Mateus 16, 15 a 19, e eu quero que você pare e reflita um pouco comigo, nessa conversa tão pessoal, nesse diálogo que Jesus está tendo com Pedro. Jesus diz no versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos continuar lendo nessa passagem, nessa porção. Porém eu quero fazer uma pausa aqui e introduzir aquilo que Jesus está dizendo para Pedro, logo após Pedro ter feito uma declaração, mediante uma revelação da pessoa do Pai. Ou seja, Deus estava mostrando para Pedro, Deus estava dando entendimento para Pedro, de quem verdadeiramente Jesus era. Em outras palavras, nesse momento Pedro está tendo uma revelação de quem Jesus é. Amém? Ele está tendo uma revelação de quem Jesus é. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante disso Jesus declara: não foi carne e sangue que te revelou. Fala comigo, revelação. Revelação de Cristo. Pedro está tendo uma revelação de Cristo. Deixa eu te dizer, ninguém pode realmente ter uma revelação de Cristo, senão por obra do Espírito Santo. Ninguém pode vir a Jesus, se não for conduzido pelo Espírito Santo, se não for trazido pelo Espírito Santo. Amém? Veja, a nossa decisão de ir a Jesus se dá justamente porque em algum momento aconteceu essa dinâmica, esse processo espiritual poderoso, em que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a irmos a Jesus. Não importa qual tenha sido o nível de emoção ocorrida nesse momento, porque algumas pessoas ficaram de fato muito emocionadas e choraram, e demonstravam muitas emoções, amém, fortemente, enquanto estavam sendo conduzidas a Cristo. Outras de uma maneira mais serena, mais tranquila, aleluia, onde não havia pelo menos demonstração visível de emoções, mas uma convicção interna estava movendo essa pessoa por Jesus, para Jesus e em Jesus. Estão comigo? E esse processo estava acontecendo mediante a obra do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava agindo naquele momento. Era o Espírito Santo que estava trabalhando naquele momento. Então, em alguns casos nós temos um cenário muito mais dramático. Em outros casos foi algo mais tranquilo, mais suave, mas não menos poderoso. Porque esta é uma obra poderosa do Espírito Santo. E mais uma vez, só o Espírito Santo pode fazer isto. E neste momento, Jesus está ouvindo a declaração de Pedro, e ele fica bastante animado, bastante empolgado com a declaração de Pedro. Por isso que ele declara: bem-aventurado és Simão Barjonas. Amém? Simão, filho de Jonas. Barjonas, filho de Jonas.
Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então Jesus está dizendo, esse é um momento incrível na sua vida, Pedro, porque o Pai decidiu trazer a você uma revelação de quem eu sou. Agora, a coisa não para só aí, e é muito importante que você entenda isso. Ouça-me, por favor. Não basta apenas termos uma revelação de quem é Jesus. É necessário que a gente tenha uma revelação de quem é Jesus. Porém, quando esse processo de revelação acontece, não para simplesmente aí, porque Jesus agora faz uma declaração a Pedro, dizendo quem ele era. Quando Pedro declara por revelação quem é Jesus, Jesus pega esse momento para também revelar imediatamente a Pedro quem verdadeiramente ele era. As pessoas dizem que tu és um grande profeta, que tu és um enviado de Deus, mas eu declaro, aleluia, estou aqui parafraseando Pedro, eu declaro que tu não és apenas um profeta, alguém que foi enviado por Deus, porque muitos outros também foram enviados por Deus, mas tu és o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, revelação de quem Jesus é. E agora, porque Pedro é revelado a Pedro quem Jesus é, Jesus então revela a Pedro quem ele é. Te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uau, uau, uau. Olhem para mim, não basta apenas ter uma revelação de quem é Jesus, é necessário que você também saiba quem você é em Jesus.